10 pessoas estúpidas não fazem o trabalho de uma pessoa inteligente. Caraca, essa frase é boa, hein? Eu gostei dela, vou usar, inclusive. Porque é o que a gente tá mais encontrando no mercado. 10 pessoas, tem milhares de pessoas estúpidas. Tem muitas pra nenhuma inteligente. Não, e inteligente que eu digo não é nem no sentido de ser uma pessoa extremamente dotada de Experientes. inteligência. É uma pessoa que toma decisões baseadas em fatos, né, em dados. E o que a gente tá vendo no mercado hoje é isso, é esse mundaréu de gente sem experiência. E sabe qual é a principal falta de habilidade desses profissionais? Social. É a comunicação. Social. Gente, A gente falou naquele episódio daquela pesquisa do New York Times, foi do New York Times, né? Foi. Que era justamente o que não voltou para a sociedade até hoje, no pós-pandemia, voltou quase tudo. Voltou emprego, voltou compra de supermercado, compra no shopping, compra de restaurante. Não voltou a nossa habilidade social. Ela continua travada. Exato. Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje estão aqui comigo Victor Alexandre e Caroline Ferradosa. Que foi? Mano, não Tá deu. me olhando, A eu Carol ia ter fez uma oração enquanto... Ela tava aqui, ela fez assim, ó. Falei, caralho, Não, o anjo entrou. Que é isso, velho? Recebeu. Mano, eu tava de boa aqui. Receba! Ela pegou, ela se ajustou, ela fez assim com as mãos. Eu vi. Tu viu, né? ele começou a olhar pra minha cara, eu ia ter um ataque de riso aqui. Mas não era uma oração, foi algo que eu nem sei o que eu fiz. Ainda bem que o Igor viu, que aí eu não saio de maluco. Tá gravado. eu fiz- O Brasil tá vendo. É assim, nesse clima maravilhoso, que a gente começa o nosso episódio de hoje, onde a gente vai falar sobre a juniorização do mercado de marketing. É um pouco geral isso, mas a gente vai falar do mercado no qual a gente está inserido, né? Porque é disso que a gente sabe falar. Tem uma fofoca boa aí Tem. nesse roteiro. Tem? Não sei se vocês olharam o roteiro antes, mas tem um vídeo TikTok aí que nós vai ver durante aqui, depois nós conversa. Ah, React, eu não vi, então vai ser reação em tempo real. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre como o mercado tem se demonstrado muito mais júnior e menos técnico, menos profissional nesse nosso pós-pandemia. Eu tenho uma série de coisas absurdas que eu já ouvi nos últimos tempos que eu posso compartilhar aqui com vocês também ao longo do nosso episódio. Porém, o que a gente vai falar hoje, Victor? Traz aí a escalada pra gente. Vamos lá, antes do Matheus trazer aqui os panos pra manga dele, eu sempre quis saber de onde veio essa expressão pano pra manga, porque manga não tem pano, né? Vai aí que eu vou pesquisar aqui no chat É GPT. aquelas expressões que só brasileiro entende. É, meio que deve ter sido alguma coisa que começou de um jeito e aí virou pano pra manga de um jeito que nem quem tem boca vai a Roma, que é vai a Roma, não é vai até a Roma. Sim. Enfim, vamos lá, galera. Aqui a gente vai falar do porquê que a gente trouxe essa pauta, né, da juniorização do mercado do marketing. Depois a gente vai falar dos pontos positivos e negativos do EAD, já trazendo aí um pouquinho do que vai ser essa discussão do porquê a gente trouxe essa pauta. A falta de boas práticas no mercado de trabalho e como a pandemia afeta o mercado até hoje. Logicamente, depois a gente tem as nossas considerações finais, né, Carol? Perfeito. E antes da gente começar, queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. Se você estiver pelo Instagram, já procura aí GKPBcast, segue a gente, fica por dentro de todos os cortes do lançamento dos episódios, só tem coisa boa lá. Se você estiver no TikTok, procure por GKPB Oficial. No YouTube estamos como Geek Publicitário, no canal do nosso pai, ali dentro, né, na nossa playlist ali segmentada certinho, maratona todos os vídeos, que como eu falei, já profetizei aqui, vai ganhar aumento quem fizer isso, né? A gente tá falando de mercado de trabalho, então profetizo isso aqui novamente. E nas plataformas de podcast, estamos no Spotify, Deezer e diversas outras. É só procurar por GKPBcast. É isso aí. Antes da gente ir pra nossa vinheta, eu quero esclarecer aqui, porque aqui a gente não deixa dúvida no ar. Na costura, antigamente, para fazer uma camisa, manga ou casaco, especialmente as mais elaboradas, como as do século XVIII e XIX, era necessário muito tecido, ou seja, dava-se muito pano pras mangas, né? Tá vendo? Caraca! Nem era manga. Ter Comer. pano suficiente para fazer uma manga indicava que havia material em abundância. Olha só. Não é a manga de comer. Caramba, né? Aí me pega. Pô. Legal. Vamos pra vinheta? Bora. Vamos pra vinheta. GKPBcast. A gente tem uma série de coisas que levaram a gente para esse caminho. A primeira coisa é que eu estava percebendo que estava muito mais difícil falar as mesmas coisas que eu falava antes com algumas das pessoas com as quais eu preciso trabalhar.
em diversos aspectos, tanto do aspecto profissional, quanto né, das pessoas com as quais eu trabalho no meu dia a dia, e quanto com as pessoas com as quais eu preciso me relacionar profissionalmente, que são as pessoas de fora da minha própria empresa, né? E eu tenho visto isso, inclusive, com as pessoas que me contratam, né? Então, quando as pessoas me contratam, o conhecimento delas sobre o que elas estão contratando de mim diminuiu muito, né? Quase como se ela não tivesse muita ideia do que é que eu posso oferecer enquanto trabalho. Parece que colocaram a pessoa ali num cargo e falaram assim, é isso aqui que você tem que fazer, beijo, tchau. Tchau. Exatamente, né? E eu vinha brincando, aqui a gente brincou em alguns episódios, que era um reflexo de uma educação acelerada e digitalizada da pandemia. E, cara, eu brincava com isso, mas eu tô começando a acreditar que isso é realmente algo muito relevante para essa discussão, tá? Sim. Então a gente tem aqui uma matéria da CNN que falou, inclusive, que o Ministério da Educação estabeleceu novas regras para a oferta de cursos de ensino superior na modalidade de educação à distância no Brasil. As novas normas, que ainda estavam para ser oficializadas, não sei se já foram, deveriam ser publicadas lá no Diário Oficial da União. Elas traziam algumas restrições muito importantes, né? Que por esse decreto, 5 graduações não poderiam de qualquer forma ser ofertada em EAD, sendo obrigatoriamente presenciais, que são medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. Como não tem veterinária também aí, né? Eu acho que deveria estar aqui, veterinária também. Tem uma série de faculdades que deveriam estar aqui. Professor mesmo... Impossível. Como é que uma pessoa aprende a ensinar alguém via EAD? Tipo, o contato de um professor em uma escola é uma coisa que só se aprende na prática. Não sei se vocês já precisaram. Matheus provavelmente já, porque já deu palestra e tudo mais, sabe um pouco como que é lidar com uma grande quantidade de pessoas te assistindo. Mas durante o meu ensino médio, eu fazia a recepção dos alunos novos na escola e, cara... Não dá pra aprender com coisa assim no digital, não. Não tem teoria que se aplique à prática. Não, até porque é uma profissão baseada em relação. Se você não tem o ensino da relação e a construção de uma relação ali, como que você vai fazer, né? É muito mais do que ensinar, é gerir pessoa, né? Tipo, é você instruir, você precisa ter uma conexão. E isso, obviamente, se reflete aqui para essas, principalmente, que estão aqui na obrigatoriedade de presencial, na medicina, no direito, na odontologia, na enfermagem, na psicologia, na própria veterinária, como você citou, precisa do contato, né? Eu acho que eles não quiseram ser muito restritivos nesse primeiro momento, que acho que talvez tenham ficado com um pouco de medo da repercussão disso, tá? Eu nunca vou levar o meu cachorro num veterinário formado no EAD. Mas você vai nem vai cortar saber. uma veia e corta sei lá o que lá. Calma, a gente já entra nessas nossas avaliações, mas eu quero só concluir aqui essa parte do Ministério da Educação, que ela é relevante e vai embasar toda a nossa discussão. Além disso, a norma estabelece que os cursos da área da saúde e das licenciaturas que formam professores para a educação básica só podem ser ofertados exclusivamente nos formatos presencial ou semipresencial. Então é isso também que o Victor falou. Sim. Não dá para ser 100% online. Pode ter algumas coisas em EAD. Então acho que a história deles é um pouco que a parte da saúde mesmo. Acho que daí, além da saúde vem o quê? Direito, né? A parte de direito e da saúde, eles realmente se preocupam muito em ter alguma coisa mais prática. Até o direito. Como é que você defende uma tese, né? Tipo, online, né? Obviamente tem muito julgamento online hoje em dia, mas ainda assim não é a mesma coisa que você fazer uma defesa oral ali na frente das pessoas, né? Tem toda uma dinâmica completamente diferente. Aliás, tem muito advogado reclamando disso hoje em dia, de quando as suas audiências precisam ser online, eles gostariam que fosse presencial. As instituições de ensino superior terão até 2 anos para se adequar às novas regras. Os estudantes que já estão matriculados poderão concluir seus cursos nas condições das quais eles se matricularam, sem qualquer prejuízo, e as novas normas só vão valer para as novas matrículas. Segundo o MEC, a decisão foi motivada pelo crescimento acelerado de cursos de graduação EAD nos últimos anos. Entre 2018 e 2023, houve um aumento de 232% na oferta de graduações à distância do país. Em 2023, o número de ingressantes em cursos remotos foi o dobro do registrado em cursos presenciais. Por quê? Porque eu acho que a gente tem algumas coisas. Os títulos importam mais do que a prática, né? Do que o saber, né? Tipo,
vale mais eu ter o diploma da graduação do que eu saber fazer o trabalho que Exato. aquela profissão exige. Por quê? Porque também a gente volta para essa sociedade acelerada onde ninguém tem muito tempo. Então não tem como eu passar um tempo com você para você trabalhar e eu ver se você sabe mesmo. Eu só contrato você e vou tocar minha vida, que eu tenho um monte de outra coisa para fazer e você não tá fazendo o seu trabalho direito. Mas eu não tô vendo que você não tá fazendo o seu trabalho direito, porque a minha vida tá um caos, uma merda. E no fim das contas eu não parei para me atentar que eu contratei uma pessoa que não tá fazendo o trabalho dela direito, e isso aí é um efeito cascata, né? Porque daí, se de repente você se torna um gerente, aí a pessoa que tá abaixo de você, você não vai ter também capacidade para saber, e aí acabou, né? Aí daí para baixo é uma loucura. E acho que essa cobrança também de você estar sempre estudando algo, se aperfeiçoando em algo, fazendo outra coisa, também te leva a um momento que você tá fazendo tanta coisa junto, às vezes uma pessoa tá fazendo 2 EADs de uma vez, que você não consegue focar de fato no que importa ali das duas, né? Tem Então, isso. Essa história também de que muita gente faz hoje ter 2 trabalhos, né? Que as Sim. pessoas têm o regime de contratação de PJ, ela vai lá e taca 2 PJ junto e finge que tá fazendo os 2 trabalhos ao mesmo tempo. Eu já conheci inúmeras pessoas que faziam isso, que assumiram 2 trabalhos ao mesmo tempo. Obviamente não faziam direito nenhum nem outro e acabava dando merda em algum momento. Ou a pessoa surtava com um burnout, obviamente, né? Assumindo ali 2 demandas, até por conta das questões econômicas que a gente sabe que apertam e fazem a gente querer pensar nesse tipo de coisa, sim. né? Só que aí, isso demonstra um pouco do problema, que é falta de uma supervisão próxima, né? Falta de um gerenciamento efetivo desse time próximo, que colha resultados, que cobre resultados e que saiba avaliar resultados de maneira efetiva. E aonde é que isso acontece? Ironicamente, nas maiores empresas. Por quê? Porque tem menos proximidade. Porque cada um dentro de uma grande empresa está fazendo o seu. Cada um dentro de uma grande empresa quer subir o próximo degrau, não quer olhar o que está embaixo, que está olhando para cima, para frente, né? Está olhando para o que eles vão fazer para eles, enquanto profissionais, conseguirem subir mais um degrauzinho, porque é o que a Carol falou, não tá fácil, né? Está ali fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você tira o foco de olhar para baixo e olha para cima. Quando você faz isso, tá todo mundo olhando para cima, ninguém tá olhando para baixo e embaixo tá um caos, né? Cada vez maior. Pode falar, Carol. Dentro do mercado que eu atuo, com a Treystone ali, né, mais fortemente, a gente trabalha muito com Employer Experience, que vê de fato o ponto problemático dentro das empresas e o que precisa ser a solução para isso. E muitas vezes, gente, é uma coisa tão simples de descrever processos ou trazer algo mais bem estruturado e organizado. O problema muitas vezes está na frente e na cara deles, só que ninguém consegue olhar para baixo, de fato, para começar a resolver o problema que está lá embaixo, para isso vir se estruturando de uma forma mais uniforme, né? Então, assim, os problemas, de certa forma, eles vão sendo levados. Então, tem esse problema aqui, mas eu vou continuar fazendo o meu aqui porque eu preciso ou ser promovido ou porque eu preciso bater meta do gestor, não sei o quê, e ninguém se preocupa de fato em trazer uma resolução que seja efetiva. São resoluções momentâneas. E quando a gente não tem esse trabalho de parar, olhar, pensar e fazer, de fato, uma consultoria até sobre o problema ali, a questão para ter um diagnóstico, isso nunca vai ser solucionado. Você pode solucionar agora esse problema, mas daqui a pouco ele vai voltar. E é um reflexo também dessa questão da juniorização, porque cada um só está preocupado com o seu e não está preocupado com o aspecto total da empresa. Tem um outro fator dessa juniorização, que depois, nesse pós-pandemia, tá muito mais difícil fazer dinheiro. Acho que todo mundo concorda que tá muito mais difícil fazer dinheiro. Você tem uma inflação galopante, né, uma taxa de juros altíssima, e tá muito mais difícil de gerar dinheiro. E como está muito mais difícil de gerar dinheiro, você vê movimentos de demissão de pessoas com muita experiência. E isso, por quê? Isso reduz custos. Porque uma pessoa com muita experiência custa muito caro. Né? Então você vê movimentos enormes de empresas gigantescas nesse sentido. Vou pegar 2 exemplos que estão frescos na minha cabeça agora. O próprio João Branco saindo do McDonald's. Óbvio que o João Branco saiu do McDonald's por outros motivos, que não eram só esses.
E também acho que outros motivos também contribuem, mas assim, saiu o João Branco, quem é que tá no lugar dele? Sabe? Quem é que tá? Veio um outro cara, não vi nada de relevante que ele fez, e agora acho que acabou de entrar uma outra pessoa, que é uma moça que veio da Samsung, se eu não me engano. Só que assim, quais são os trabalhos relevantes que eu tô vendo o McDonald's fazer? Não tenho visto muita coisa. E agora a gente acabou de ver o CMO do Burger King ser demitido com 10 meses de trabalho, o Igor Puga. Então, uma outra problemática. Por quê? Porque o Burger King decidiu que num pós-pandemia ele ia comprar duas empresas quase falindo, que era a Starbucks, a operação, né? Da Starbucks e da Subway no Brasil, sendo que o próprio Burger King tinha muitas coisas para resolver antes disso, e inclusive já tinha o Popeyes também, que até hoje nunca decidiu muito bem o que quer da vida, né? Enquanto rede de fast food. Então, para justificar uma baita decisão estratégica de comprar dessa oportunidade, eu entendo até um pouco a questão do negócio. Burger King é uma empresa com capital aberto, que agora está com um fundo muito grande, que comprou muita participação, que está querendo fechar inclusive o capital deles, mas quando você é uma empresa com capital aberto, você precisa se justificar para o mercado, e se justificar para o mercado demitindo um cara com alta capacidade ali dentro do departamento de marketing, e extinguiu o cargo de CMO, que é bizarro. Eles extinguiram o cargo? Normalmente a empresa grande faz isso para não ficar muito feio quando ela demite alguém, né? Eles extinguem o cargo, diz que o cargo não vai existir mais, passou 6 meses, volta com o cargo, põe outra pessoa no lugar. Mas extinguirem o cargo também diz assim, não nos importa muito um CMO nesse momento. Porra, como é que não importa um CMO? Você é dono de 4 marcas gigantescas, entendeu? O Popeyes é safadinho, mas ó, Burger King, Starbucks e Subway são marcas gigantescas. O Subway já foi o maior franqueador do Brasil, hoje já não é mais. Mas são marcas com muitos pontos de venda, muitos pontos de contato, loja no Brasil inteiro, muita coisa para fazer. Tem 4 marcas, você acha que você não precisa de um CMO? E assim, numa época que a gente fala muito sobre humanização das marcas, como você não tem um porta-voz da sua marca pra quando der uma merda, vir lá, dar a cara a tapa e falar, gente, erramos mesmo e faz parte. Assim como quando der certo, agradecer a equipe publicamente. Então, vai muito contra esse movimento de proximidade com o público, que o público busca isso, bastidores das marcas, entender um pouquinho além, e não tem o mínimo sentido comercialmente também, né? E, gente, eu acho que o Burger King, inclusive, ele vai ser um baita case pra gente entender o que vai ser daqui pra frente. Primeiro, como é que eles vão manter a estrutura, se eles vão continuar com esse cargo de CMO extinto, que eu acho que não vai ficar muito tempo. Mas como é que ficam as campanhas do BK? Porque o BK é muito criativo. Ele é muito assertivo, né, também. Ele tenta Ousado. muito, ousa muito. Então, assim, você falou justamente do ponto de não ter um porta-voz pra falar, erramos. Mas e aí? Acho que é isso. Não vai lançar nada. Então, e aí não precisa de ninguém pra falar nada, mas não vai fazer nada? Você falou, são marcas gigantescas. Então, muito potencial, principalmente em Starbucks, no Subway, que já foi o maior franqueado que se falou. E assim, a sensação que dá, qualquer pessoa que eu falei esses dias, eu tava conversando recentemente com o meu sogro. E assim, meu sogro é uma pessoa de idade, é uma pessoa que não tá ligada ao mundo do marketing, essas coisas. Mas assim, o meu sogro falou, não, porque o lanche do Burger King era bom e agora tá meio ruim, tá meio seco. Então assim, é isso? Vai tá demitindo a galera do marketing pra focar em operação? Como é que tá sendo? Eu espero que seja isso, porque realmente o BK não tem problemas grandes de comunicação e tem problemas grandes de operação. Concordo, acho que é um movimento. Mas aí você não tira de um lado para colocar no outro, você adiciona no outro, né? Porque se você tira um CMO, você vai começar a ter problema de marketing. Muito provavelmente você vai começar a ter problema de marketing. Aí, fazendo o gancho, né? Quantos funcionários júniores um Igor Puga custa? Muitos. Acho que deve dar para contratar uns 5, 6. Pra mais. Você bota mais de uma dúzia aí, meu filho. Beleza, né? Eu não tenho essa grande expectativa de salário, não. Pra mim, o mundo é um pouco mais difícil. Não, esses caras ganham muito dinheiro. Enfim, queria saber agora. Será que tem no Glassdoor o salário do CMO do BK? O fato é, dá pra se contratar muitas outras pessoas. E você acaba tendo uma sensação de um equilíbrio, né? Tipo, demiti um aqui que me custava muito caro e contratei vários outros que são mais baratinhos. Só que qual é a qualidade do trabalho final? 10 pessoas estúpidas não fazem o trabalho de uma pessoa inteligente.
Caraca, essa frase é boa, hein? Eu gostei dela, vou usar, inclusive. Porque é o que a gente tá mais encontrando no mercado. 10 pessoas, tem milhares de pessoas estúpidas. Tem muitas, pra nenhuma inteligente. Não, e inteligente que eu digo não é nem no sentido de ser uma pessoa extremamente dotada de inteligência. É uma pessoa que toma decisões baseadas em fatos, né, em dados. E o que a gente está vendo no mercado hoje é isso, é esse mundaréu de gente sem experiência. E sabe qual é a principal falta de habilidade desses profissionais? Social. É a comunicação. Social. Gente, a gente falou naquele episódio daquela pesquisa do New York Times, foi do New York Times, né? Foi. Que era justamente o que não voltou para a sociedade até hoje, no pós-pandemia, voltou quase tudo. Voltou emprego, voltou compra de supermercado, compra no shopping, compra de restaurante. Não voltou a nossa habilidade social. Ela continua travada. Exato. Nesse pós-pandemia. E só tende a aumentar, porque com tantas faculdades EAD, o que serão dos profissionais? Assim, quando você joga alguém que se formou EAD, e eu sei que tem muitas particularidades e tem pessoas que de fato precisam disso, desse ensino, dessa oportunidade de ensino para conseguir. A gente vai até para aquela história da mulher, né? A mulher tem um filho, não tem com quem deixar, um EAD vai ajudar muito. Exato, mas aí eu acho que também é responsabilidade das faculdades inserirem experiências desse tipo de relações dentro de um EAD, o que é possível. A gente trabalha remotamente, a gente tem relações remotamente com empresas, agências, enfim, instituições, e por que nas faculdades não? Esse modelo de subir a aula online e deixar que a pessoa faça, não deveria existir, assim, não... Pensando no mercado, porque a pessoa vai sair daqui e ela vai precisar se relacionar com as pessoas. E aí, o que ela faz? Trava numa apresentação? Essa é a mesma pauta que a gente traz, assim, até naquele debate sobre o homeschool, né? Porque a escola e a faculdade, por si só, elas não são só um lugar onde você vai aprender. São um lugar de convívio social. Sim. É um lugar onde você vai conversar com pessoas que têm diferentes bagagens durante a sua vida. É um lugar que você vai entender que tem uma galera que é muito rica. Assim como tem gente que parece com um pouco mais que você. Assim como tem gente que é muito diferente na linha de raciocínio. Se você tá fechado só ali na sua casa, além de você não ter essa habilidade de você conversar, você vai acreditar que o seu mundo, e vai tomar o seu mundo como verdade. Você vai tomar o seu mundo, a sua bolha, como única. E isso não pode acontecer. Isso é algo que te afeta de uma maneira muito mais negativa do que positiva, porque ter esse contato com outras pessoas, essa vivência, é justamente o que faz a gente crescer e evoluir como profissional, faz com que a gente possa conhecer novos formatos de conversar, novas abordagens, novas maneiras de apresentação. Se a gente vai fazer uma apresentação na faculdade e a gente vê um outro grupo apresentando de uma maneira muito legal, a gente fala, porra, que foda, por que eu não pensei nisso? Exato. E é disso que a gente aprende, não é só a matéria que a gente aprende numa faculdade, né? As faculdades tiraram muita vantagem disso, né? Elas empurraram ali um serviço engessado. Esses dias, gente, eu fiz um curso de CX, né? Pra ver o que tava rolando no mercado, atualizações. E era uma aula, sei lá de quando, sabe? Sabe aqueles exemplos de case em inglês, assim, das campanhas que a gente via na faculdade? Porra, eu fiz um curso da FGV. O mínimo que eu esperava era ter um profissional ali com cases atualizados. Aí eles pegam esses escopos engessados, coloca lá, cobra mais, ganha mais dinheiro e para por aí. Não oferece nada além disso. Isso me fez lembrar de uma notícia recente, do dia 20 de maio, de uma aluna que pediu reembolso da mensalidade da faculdade dela após descobrir que o professor dela estava usando o ChatGPT para montar as aulas. Eu achei fantástico. Acho que isso devia vir no contrato já da instituição de ensino. Se eu detectar que a aula foi feita no ChatGPT, eu ganho um estorno automático da minha mensalidade. Porque não faz sentido. Os professores preguiçosos, as faculdades querendo economizar, e aí quem é que se lasca é o profissional que não vai ter uma formação digna, não vai ter uma formação relevante, interessante, porque ele vai precisar fazer. Óbvio, a gente sabe que as faculdades nunca realmente prepararam uma pessoa para o mercado de trabalho. Só a experiência do mercado de trabalho é uma experiência que realmente
vai te preparar para o mercado de trabalho. Mas, gente... O que eu acho que tá errado também, porque... Podia ser mais prático. Podia ser muito mais prático. A faculdade não é uma coisa que falta dinheiro. Faculdades muito renomadas, faculdades que são muito grandes, elas têm esse espaço de laboratório, entre aspas, onde o aluno que não consegue um estágio, não consegue um trabalho na sua área, ele vai ter uma experiência ali. Mas tem muita matéria, muito curso de faculdade, de N faculdades que seja, que propõe ali um estágio obrigatório que, enfim, precisa ter, porque vamos supor um curso de enfermagem precisa ter um estágio obrigatório, mas e aí? A pessoa que tem um trabalho que não tá ali na área de enfermagem, seguindo o mesmo exemplo, ela precisa sair do trabalho dela para cair num mercado de trabalho onde ela não sabe se ela vai conseguir um emprego, justamente por conta desse estágio, que muitas vezes não é remunerado. Então, assim... É um mundo que só funciona ali pro elo mais forte, que é a faculdade, que é quem tá recebendo dinheiro e quem que tá oferecendo menos benefícios para quem tá estudando, né? Acho que beneficia privilegiados, né? Que são pessoas que conseguem um trabalho rápido, estalando os dedos, aparecer uma oportunidade de trabalhar na profissão que quer, né? Para as pessoas que estão fazendo uma faculdade para mudar de vida, para melhorar de vida, isso aí é muito complicado. E aí, seguindo aqui um pouco nessa história, eu acho que o que aconteceu foi que as faculdades afrouxaram muito, né? Eu lembro que na pandemia a gente não tinha prova. Não tinha prova. Era só ligar um computador, fingir que você estava assistindo uma aula, um professor ia lá todos os dias, entendo totalmente a dinâmica e a dificuldade do momento, mas assim, não tinha prova, não conseguiram bolar uma maneira de se avaliar o conhecimento dos estudantes durante mais de 2 anos, né? Então, como é que se formaram essas pessoas, principalmente desse ano aí de 2020 até 2022, mais ou menos? Foi muito complexo, entendeu? Tipo assim, se você não quisesse fazer nada, você não fazia nada, você não precisava entender nada. E né? frustrante para as pessoas que estavam ali realmente em busca de aprender, né? De se capacitar. Então, tem esse ponto também. E eu te digo mais, eu acho que isso é tão injusto, porque a pessoa não sabe o que ela não está aprendendo. Não tem como você saber o que você deixou de aprender. Você só sabe o que você deixou de aprender se você aprender em outro lugar, né? Em alguma oportunidade. Às vezes a pessoa nem vai ter essa outra oportunidade de aprender, né? Então, é silencioso o estrago que isso faz, porque a pessoa não sabe que ela está sendo mal formada. Ela não sabe que ela está tendo um péssimo ensino. Ela acha que aquele é o ensino que se tem, porque não se tem referência de um ensino maior. E a obrigação era das instituições de ensino, e obviamente de órgãos como o MEC, de cobrar e de estabelecer o que é isso, que o MEC está tentando fazer agora de novo, tentando retomar as rédeas. Também, né? Atrasado, de certa forma. Concordo que está atrasado, mas concordo também que tem muito mais ainda para fazer, sim, né? Sim. E acho que assim, tá tão perdido nesse sentido e tem uma questão política em jogo também, né? Até onde eu vou botar a mão aqui no ensino, porque eu não quero que depois falem que o MEC tá acabando com as faculdades, não sei o quê, tá impedindo a inovação, tá impedindo a tecnologia, não sei o quê. Tem um monte de coisas que estão em jogo aí. E que os principais responsabilizados deveriam ser as instituições de ensino, deveriam ter uma rédea muito mais curta com as instituições de ensino, porque os principais prejudicados são os alunos que estão pagando para ter um ensino ruim e não sabem que são péssimos profissionais. Isso é o pior. A pessoa que é péssima profissional, ela não tem ideia de que ela é uma péssima profissional. Ela acha incrível. Ela assiste 5 vídeos no TikTok e acha que aquilo formou a cabeça dela e ela se sente impressionantemente incrível. E ela tem o ego infladíssimo, né? A história tem um nome disso, né? A curva do quê? Mas, enfim, tem um nome específico para que é aquela curva de quando você não sabe nada, você se acha extremamente inteligente. Conforme você vai aprendendo, você vê que você é muito ignorante, até você começar a crescer de uma maneira sustentável com o seu conhecimento mesmo. E estar aqui nessa primeira fase é a fase mais rápida de se chegar e é a que mais vai fazer você ser um otário e um péssimo profissional, porque você acha que você sabe tudo, só que você é extremamente ignorante. E o que eu tô vendo é que os profissionais estão parando aqui. Ninguém tá fazendo essa autocrítica, ninguém está procurando mais conhecimento, ninguém está tentando fazer nada de relevante e procurando... Eu acho que falta isso, né? Acho que é um momento também muito egocêntrico, onde não se faz muita autocrítica de como será que eu sou quanto profissional? Será que eu sou um bom profissional? Sim. Será que eu me preocupo em ser?
E isso contrasta com uma outra coisa, que é essa hipervalorização da vida fora do trabalho. Então, o trabalho não é mais a coisa mais importante da minha vida como foi em gerações passadas. E aí, então, eu não valorizo o trabalho como a coisa mais importante da minha vida. Mas então eu posso ser um péssimo profissional? Qual é o ponto de equilíbrio entre valorizar a sua vida real, o pessoal, o que você quer enquanto ser humano, e valorizar a sua profissão, a sua carreira e quem você é enquanto um profissional? Porque as duas coisas precisam conversar. Achei aqui, ó, efeito Dunning-Kruger, que é um viés cognitivo em que pessoas com pouco conhecimento em uma área tendem a superestimar a sua própria competência, enquanto pessoas com muita experiência acabam subestimando suas habilidades por perceberem a complexidade real daquele assunto, né? E o que a gente vê é muita gente superestimada, né? Muito. Muito, muito, muito. Voltando aqui então pro texto, que aí ele continua aqui que o texto também oficializa 3 modalidades de ensino superior no país, incluindo a categoria semipresencial, até então sem definição normativa. O texto também estabelece que mesmo os cursos online terão que ter até 20% das atividades presenciais e ou síncronas, que é quando está todo mundo ali ao mesmo tempo. Aí vou delimitar aqui para vocês. Então a gente tem presencial, que são aulas físicas predominantes, carga horária à distância, antes limitada a 40%, agora poderá ser de no máximo 30%. Semipresencial, que inclui obrigatoriamente atividades presenciais, como estágios e práticas, atividades síncronas mediadas por tecnologia, além de conteúdo EAD, e a distância, que oferta majoritariamente remota, mas passa a exigir no mínimo 20% das atividades presenciais e ou síncronas, com provas que devem ser aplicadas presencialmente. Então, assim, isso aqui já é uma mão na roda, já facilita muito. 20% de atividades presenciais e ou síncronas eu acho pouco, mas considerando que ainda continua sendo um ensino à distância, ok, né? Beleza, vamos levar. E aí eu trouxe um outro dado aqui também de fonte da CNN, que a desistência de alunos do modelo EAD passa de 60% e vai muito de encontro à percepção do quanto é difícil se estudar de maneira à distância. Então a gente tem em breve a gente vai falar um pouco dos pontos positivos e negativos, mas a dificuldade do EAD é justamente essa, né? O EAD ele é uma armadilha. Parece que é muito fácil. Parece que, beleza, é online, eu posso fazer qualquer hora. Mas por ser online, por você poder fazer qualquer hora, muitas vezes você acaba não conseguindo encontrar essa hora de fazer. Porque sempre vai ter coisa para fazer. A gente está vivendo numa das épocas mais hiperconectadas que a gente já esteve. E muitos dos alunos têm essa dificuldade de encontrar esse período onde começam a fazer esse EAD. E aí, no momento ali de pandemia, por exemplo, você pega uma hora que não precisa fazer prova, tá feito. Já vai embora, faz ali, clicando no próximo, tá tudo feito as aulas, né? Quem nunca, né, gente? Aí uma pessoa da sala faz o negócio no EAD, passa pra todo mundo faz, nem lê, nem reflete, e vai lá e só coloca as respostas e Vocês já entrega. tiraram o nome de alguém em trabalho de faculdade? Sim. Então, e nem isso você não tem no EAD, né? Até vai lá, vai de qualquer jeito e acabou. O importante é a gente fingir que está estudando, a instituição finge que está ensinando, o dinheiro sai do seu bolso, vai para o bolso da instituição e está todo mundo bem. No final, é a gente que se lasca no mercado de trabalho com essa inundação de gente incompetente. Aí tem essa história... E acho que só um ponto, é só pra lembrar, a gente não tá falando que todas as pessoas que fazem EAD são incompetentes, a gente entende a importância disso também, desse estilo, mas é o que acaba refletindo no mercado de trabalho por desinteresse em pessoas que talvez no mesmo regime presencial talvez também estariam tendo um comportamento similar. E acho que essa falta de fiscalização do EAD, essa falta de ferramentas
que efetivamente permitam uma avaliação relevante do aluno, prejudica quem tem um bom aproveitamento do EAD. Sim, né? exato. Se você é uma pessoa que faz um bom aproveitamento do EAD e está tendo a mesma formação que uma pessoa que não faz porra nenhuma, você vai ser prejudicado no fim das Sim. contas. Como é que você vai comprovar que você tem uma boa educação? Até porque uma faculdade presencial também não te impede de ser estúpido. Conheci vários. Muitas vezes é o contrário, Tem uma inclusive, porrada né? de aluno aí que faz faculdade presencial que se apoia, se escora justamente no nome da faculdade que fez. É uma Então. questão econômica e social que é muito relacionada a esse tema de EAD. E não é esse o ponto aqui da conversa, a gente entende, né? Mas a gente está falando um pouco das consequências disso para o nosso mercado de trabalho. A gente teve uma entrevista da Cláudia Costin na CNN, né, que a gente assistiu, e aí ela é ex-diretora de educação do Banco Mundial e ela afirma a necessidade de um modelo de ensino que une a teoria da prática, como no Chile, onde os professores fazem estágios em escolas desde o primeiro ano de faculdade, que na minha concepção seria o ideal independente da faculdade. Assim, você ter um processo de estágio para que você possa solidificar todo o conhecimento que você adquiriu teórico, para mim, isso daí forma um profissional que vai ser não só capacitado, como também vai ter uma bagagem de conhecimento muito superior. E assim, eu não consigo pensar em uma área que isso não seja o ideal. Eu não sei porque a gente tem a instituição do MEC, né, que obviamente ficou muito tempo aí sem se mexer, pesa a mão aí justamente nos ensino EAD, porque acaba sendo o elo mais fraco perante a faculdades que já são renomadas aí e fazem, obviamente, muito dessa pressão com as novas faculdades EAD que vão surgindo, mas os cursos presenciais, eles deveriam estar sendo tão perseguidos quanto, porque tem muito curso presencial, tem muita faculdade que não entrega o mínimo do que ela se propõe. Então, assim, eu acho que a gente precisava ter essa reforma, óbvio que é muito excelente ter o MEC já partindo dessa luta em direção a um ensino à distância com mais qualidade, mas o ensino ele precisa ter mais qualidade em todos os aspectos. A juniorização do mercado não é reflexo só do EAD, é um reflexo de profissionais não qualificados, né? É importante a gente falar isso. É um reflexo de descaso com a educação em si, né? Exato. E de falta de interesse, porque as coisas estão muito fáceis ali, então, pra que eu vou fazer isso, né? O CLT virou um xingamento da geração Z. Ou fazer a faculdade também, então é isso, as pessoas não dão valor mais ao aprendizado. O ensino brasileiro tinha quase nada de avaliação, né? De como ele estava, né? Então, você foi ter um ProUni para avaliar o ensino médio. Depois do ProUni, você tem um ENAD para avaliar dentro das faculdades. O ENAD foi importantíssimo. Eu conheço muitas faculdades que burlam o ENAD, eu não sei como elas conseguem fazer isso. Tem alguma falha, alguma brecha no ENAD que algumas faculdades conseguem escolher os alunos que fazem o ENAD. Eu não sei como é que elas conseguem fazer isso, porque o ENAD, teoricamente, eu estudei numa faculdade que o ENAD você tinha que ir obrigatoriamente, todo mundo que estudava na instituição de ensino ia para o ENAD. Sim. E aí eu estudei em outra faculdade que era o contrário, tipo, a faculdade selecionava os melhores alunos para fazer o ENAD. Dava um treinamento para as pessoas fazerem o ENAD. Aí tá errado. Como é que o ENAD permite isso? Entendeu? Não deveria permitir, né? Que o ENAD, para quem não entende muito bem, a ideia é você fazer uma prova quando você chega na faculdade e depois você faz uma prova quando você sai da faculdade e essa prova é atrelada aos conhecimentos do seu curso. Então é muito interessante o ENAD para fazer esse nivelamento, né? Avaliação mesmo, né? Essa avaliação de progressão desse aluno, né? Dele entender o quanto ele aprendeu relacionado àquilo, que é muito importante para, inclusive, sair várias avaliações do próprio MEC em relação a isso. Sim. Então, assim, tem algumas medidas e precisa melhorar. O que eu acho que precisa a gente também entender um pouco é a gente tentar entender como as próprias pessoas podem fazer para terem um pouco mais dessa autocrítica, de começarem a entender um pouco mais que, é impossível você ter acabado de sair da faculdade e ser um profissional excelente, totalmente apto para todas as funções e principalmente de gerência, né? Porque
a gente tem um outro problema essencial, que é o papo dos coaches, né? Que o cara vende pra você que você é dono da sua vida com 16 anos de idade e que é isso aí, que agora o negócio é empreender, montar sua empresa e tudo mais, ser dono do seu próprio nariz, seu próprio negócio. E isso funciona para quantos por cento dessas pessoas que tentam fazer isso, entendeu? Para 0,1%, porque assim, é uma porcentagem infinitamente baixa e que faz toda essa demonização da CLT que a gente está vendo acontecer, né? Essa semana eu vi uma matéria que falava que se nada der certo, vira o CLT. Porra, se liga, né? Tipo, como assim se nada der certo, eu viro o CLT? Então quer dizer que assim, que a vida é uma coisa completamente simples, você vai montar uma empresa, vai montar um negócio, como se a gente estivesse nos Estados Unidos para montar uma startup e ir pro Vale do Silício e ficar milionário, entendeu? Não é real isso, é completamente irreal. Entendeu? Ah, vou viver de conteúdo. Você acha que vai durar quanto essa história de TikTok e todo mundo criando conteúdo, ganhando dinheiro assim, em cima disso? Paga as contas como? Me fala, como que você paga Entendeu? as contas? A gente já falou isso, é bom reforçar. Quantos criadores de conteúdo que bombaram em 2015, sei lá, estão criando conteúdo hoje, vivendo de conteúdo hoje? Ninguém. Entendeu? Pouquíssimo. Felipe Neto, e você vai pegar, de novo, 0, tantos por cento dessas pessoas que já viveram de conteúdo continuam vivendo de conteúdo se não se desenvolverem com uma vertical de negócio relevante. Entendeu? E como é que se desenvolve uma vertical de negócio relevante? É muito difícil, muito mais difícil até do que ganhar dinheiro com conteúdo. Estudando. Entendeu? Exatamente. E precisa ter conhecimento, não é simples assim as coisas. E aí eu acho que esse papo de coach acaba entrando na cabeça das pessoas e elas acabam considerando o trabalho CLT delas como um grande castigo, do qual elas não vão se esforçar para executar, porque aquilo é um castigo, não é uma oportunidade de se formar enquanto um bom profissional. Eu tenho muito essa mesma visão e acho que isso é um resultado do reflexo da falsa realidade que as redes sociais nos trazem, né? Daquilo que também a gente já comentou, de ver só uma parcela da vida da pessoa, de ver só a parte boa e de não ver os desafios e tudo que ela fez para chegar até ali. Então você vê do dia para noite no LinkedIn alguém que foi promovido, mas o que ela fez para ser promovida, tá? Colocou uns cursos lá no LinkedIn, pô, mas e os bastidores daquilo, sabe? O duro que ela teve que dar pra conciliar tudo da vida dela, porque a vida não para enquanto você tá se profissionalizando, se capacitando, isso acontece tudo em movimento. E eu acho que as empresas, vendo isso também, têm uma responsabilidade de capacitar melhor seus funcionários. Não é você contratar uma pessoa que ela já vem com uma bagagem e é capacitada e largar ela ali. Muitas empresas não têm um processo de evolução, né? A pessoa é colocada ali naquele cargo, faz isso, beijo, tchau. Não tem quem vai instruir ela, não tem quem vai ensinar, principalmente nesses cargos de gerência. E aí a gente lida com esse problema. São gerentes falidos que não sabem qual é a sua própria função e terceirizam isso para cargos abaixo. Então, assim, tem gerente que manda o estagiário fazer o seu trabalho e, assim, bota o seu nome lá. É o que mais a gente sabe que tem no mercado. Então, eu acho que é uma parcela muito grande dessa questão que vem do interesse em se capacitar, em estudar, se profissionalizar, mas também é um comodismo das empresas não terem um processo também de capacitação interno sobre processos internos, que não vai aprender na faculdade, ninguém aprende processo interno de uma empresa propriamente dito numa faculdade. E precisa ter toda essa consciência, né, de escala, de problemas e tudo mais. Até porque cada empresa vai ter seu próprio processo, né, interno também. Tem isso, vão ter alguns fatores em comum ali, mas é certo. Uma das coisas que você falou que foi muito interessante também é que sim, tipo, é muito importante que a pessoa se cobre e a pessoa vá em frente, mas uma das coisas que, obviamente, tem muito a se falar de banco, mas uma das coisas que eu acho mais legal no banco, eu tenho alguns amigos que trabalham em banco, é que o banco oferece capacitação para os funcionários o tempo inteiro. Então, assim, o funcionário, ele vai entrar no banco, ele vai fazer um curso disso, vai fazer um curso daquilo, um curso daquilo, um curso daquilo. Se quiser virar gerente, vai fazer outro curso. E, assim, por mais que o funcionário... o funcionário é um ativo da empresa, né? Sim. O funcionário tá enriquecendo ali, mas eu vou fazer o meu funcionário fazer uns cursos, ele vai fazer curso, vai ficar mais experiente, vai largar. Tá, mas enquanto ele é seu funcionário ainda, sabe? Tipo, ele vai estar crescendo, vai estar prosperando, vai estar aplicando tudo aquilo que ele aprendeu. E é um risco de toda forma, se você fizer isso ou não. O mercado de trabalho é dessa forma, ele é cíclico. Então, Exato. uma pessoa que tá com você hoje
pode sair amanhã. Se ele se profissionalizar e sair, é muito menos pior do que ele não se profissionalizar e ficar. Exatamente. É muito pior. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... Mas eu acho que as empresas até entendem um pouco. O que eu acho que as empresas não conseguem entender é o quanto essa juniorização impacta no negócio final dela, entendeu? Porque no final das contas, você não vai ter performance se você não tem uma equipe qualificada, entendeu? Sim. Então você achar... Uma das coisas que eu acho que acontece muito é ter a performance, ter algo pra apresentar e as pessoas acreditarem que aquilo é o máximo que dá pra chegar. Sim. É isso. Porque muitas dessas pessoas, elas são desenroladas. Elas são boas, sabem conversar. Sabem fazer o convencimento. E aí chega lá, fala... Então aqui, ó, a gente fez essa campanha aqui, a gente atingiu 100 mil pessoas. Olha como foi ótimo esses milhões de reais que a gente investiu pra alcançar 100 mil pessoas. Na verdade, você sabe, tipo, qualquer pessoa que sabe um pouquinho a mais vai saber que dava pra ter alcançado muito mais com o dinheiro que colocou, entendeu? Então tem um pouco disso também, de meio que, eu finjo que dei certo e você finge que acredita, sabe? Um negócio meio que assim... Mas isso só se sustenta enquanto não tem uma outra empresa muito performática como seu concorrente, né? A gente tá vendo o sufoco que a Nike tá passando lá fora agora com a ON, por exemplo, que é uma empresa tipo super pequenininha que tá chegando com tudo nesse segmento de esportivos, né? De produtos esportivos mesmo. Por quê? Porque empresas que são muito pautadas e muito focadas na questão da performance, elas conseguem subir muito rápido. O que às vezes acontece é vir essa empresa grande, preguiçosa, ir lá e abocanhar ela e acabou a empresa extremamente performática, todo mundo vira robô de novo e as coisas continuam como estão, porque o dinheiro manda no final das contas. Mas eu acredito muito que, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, onde redução de custos é fator primordial, é muito importante ter performance, né? E não ter performance é aquela podridão que vem de dentro para fora. Quando você vê, você tá com um núcleo de funcionários totalmente improdutivo ou de baixíssima produtividade e você não tem mais muito o que fazer. Porque a sua empresa tá oca por dentro e ela tem uma estrutura gigantesca, mas ao mesmo tempo você não consegue ter nenhuma performance. Por quê? Porque dava para esconder durante muito tempo, porque não era visível esse rombo, porque daí é isso, poderia dar 100 milhões, deu 100 mil, mas tá tudo bem 100 mil. Deu 100 mil, seguimos tá com tudo 100 bem. mil. A gente tá vendo que isso vai acontecendo, por exemplo, a Globo. A Globo agora, a água tá batendo na bunda, e agora? Agora esse boom, essa bomba que a gente tinha de audiência, que sustentava todos os investimentos milionários, bilionários que a gente fazia, a audiência não tá mais bancando isso. E agora, para onde a gente vai com uma estrutura desse tamanho? Pô, a Globo tá enxugando tudo, né? Começou com aquela história de uma só Globo, hoje em dia tá... Qual deve ser até o prédio deles em São Paulo eles venderam para ter mais performance enquanto empresa. Então, assim, você vê esses movimentos acontecendo, você vê que no final das contas, cada vez mais o que vai importar é se a sua empresa consegue ter o máximo de performance possível. Até porque as barreiras... E mais lucro. Para ter mais lucro. Porque as barreiras de entrada são cada vez menores com a digitalização, com as diversas possibilidades. E se a sua empresa não tiver performance, vai aparecer uma que tenha. Nem que ela seja pequenininha, mas ela é pequenininha hoje. Daqui a pouco ela vai incomodar. Eu vejo muito esse cenário também nesse movimento das empresas fazerem house e deixarem as agências de lado, né? Numa falsa ilusão, muitas vezes, de que você vai gastar menos, ter um profissional que é focado só na sua empresa, mas você perde todo o know-how e experiência que uma agência tem no mercado. Essa pessoa da house, né? Gente, pra mim é uma conta que não fecha no final das contas. Você vai ficar muito mais engessado, preso em processos internos, e aí você perde o principal motivo pelo qual você contratou a agência, que é ter visões diferentes, ter experiências diferentes, ter outros olhares sobre aquilo, para justamente você pegar o know-how que a agência tem, que sabe que deu certo uma campanha com o cliente e vai propor uma campanha ainda melhor para a sua. Então, essa experiência de house, são poucas as empresas que conseguem manter uma estrutura adequada e que conseguem fazer para frente de uma forma tão inovadora quanto as agências já estão acostumadas. Bom, então, só para a gente retomar aqui essa questão do EAD, a gente separou alguns pontos positivos e negativos. Indo para os positivos,
positivos: a flexibilidade e autonomia, o acesso a recursos e universidades de diferentes locais, o baixo custo, que esse é uma democratização da educação também, que eu acredito que é um dos mais interessantes e mais legais aqui dentro, o desenvolvimento de habilidades autônomas, conteúdo personalizado e uma comunicação multimídia. E vindo para os pontos negativos, a gente tem uma lista um pouco mais extensa que começa como falta de interação social, dificuldade de concentração, falta de disciplina e organização, problemas tecnológicos, falta de suporte, desigualdade de acesso, falta de práticas e interação presenciais, preconceito e falta da credibilidade, falta de desenvolvimento e habilidades sociais, dificuldade de avaliar o conhecimento, desafio para professores, dificuldade para alcançar áreas afetivo-emocionais, interrupções e falta de foco e o aumento da desigualdade digital. É muito interessante, né, ter esses fatores todos aqui. Eu acho que o que de novo, né, é uma questão muito da sociabilidade, né? Essa falta desse desenvolvimento das suas habilidades sociais é o que impacta. E, gente, vamos falar uma coisa, na nossa profissão, como comunicadores, né, que somos, na nossa profissão de pessoas que estão lidando literalmente com outras pessoas, não tem nada pior do que ter um baixo desenvolvimento social, né, de não saber lidar com outras pessoas. Como é que a gente está formando comunicadores que não sabem lidar com pessoas? Esses dias eu estava numa press trip, e aí foi logo que voltou da pandemia. E aí a menina falou assim: ai, gente, tô cansada, eu não sei mais lidar. A assessora de imprensa: tô cansada, não sei mais lidar com gente, não. Nossa, não tem mais a menor paciência, gente. Pelo amor de Deus, vamos voltar para todo mundo ficar dentro de casa. Eu ficava lá com o meu filho o dia inteiro, falava com as pessoas só pelo computador, não precisava ter essa coisa de ficar mobilizando gente pra cá, pra lá. Isso aí eu não sei mais fazer, não. Caramba, larga então a sua carreira. Assessora de imprensa. Gata, você tá na profissão errada. Mas então. olha o que a gente vê hoje em dia, o que a gente vê nos eventos é bizarramente bizarro, entendeu? É isso daí pra baixo, é que tem poucas pessoas verbalizando isso, né? Mas a grande verdade é que ninguém sabe fazer mais nada presencialmente hoje em dia, do ponto de vista profissional, entendeu? Tá todo mundo só sabendo mandar e-mail e mensagem no Teams. Ninguém mais sabe fazer as coisas acontecerem de verdade. Muito difícil, entendeu? Você conseguir ter realmente boas relações sociais com as pessoas profissionalmente hoje em dia. E às vezes você tem um profissional foda que é muito bom no que ele faz. Ele fez um relatório maravilhoso. Você coloca ele para apresentar para o cliente, esqueça. Ele Acabou. não consegue. Acabou. Não consegue ele falar com as pessoas. Se o cliente faz uma pergunta um pouco mais ríspida, que a gente sabe que acontece, Trava. a pessoa chora. Trava. Não sabe como lidar. Então, assim, essa malícia do negócio, e não só no nosso mercado, mas como todos os outros, você aprende tete a tete ali. Não tem muito como. Quem nunca discutiu com o professor durante a aula, que atira a primeira pedra. Quem nunca foi pego colando... Pô, é brincadeira. Teve Eu nunca uma fui vez... pego colando. E nunca colei também. Quer dizer, já colei. Teve uma vez que a professora achou que eu colei porque eu terminei a prova rápido. Desgraçada, mandou fazer a prova de novo, velho. Porque ela entregava a prova diferente pras pessoas. Aí ela te deu outra. Aí ela me deu outra. E eu fui melhor ainda. Aí, ó. Olha que vaga. Eu nunca vou esquecer. Manda um beijo pra ela aqui. Alô? Não, vou mandar não, porque ela vai saber quem é. Mas eu acho que, enfim, essa malícia até, colar ou não, isso faz parte da vida. A gente precisa ter malícia na vida pra saber o onde a gente se enfia, o que a gente consegue tirar de oportunidade também, de certa forma. Óbvio, né? Não passando a perna em ninguém. Perfeito. Mas ali, tendo uma certa malícia pra lidar com os problemas do dia a dia. Cara, Não, crianças, não colhem. Mas é o porque, seguinte... assim, não, mas é que assim, tipo assim, isso de colar também diz muito respeito do ensino. Porque as vezes que eu tinha um professor bom, eu não tinha vontade de colar, porque eu sabia. Então, colar ou não, obviamente não é toda a responsabilidade do professor. Porque isso eu acho também. Não tem certeza. toda a responsabilidade do professor. Mas assim, se a pessoa não consegue e quer colar, desenrola aí, meu amigo. Você que paga as consequências dos seus atos também. Porque... Vocês estão recomendando colar. Eu não recomendo colar. Não, eu Tá. fui humilhada uma vez. Se vocês quiserem, eu conto essa história pra que vocês não quero. façam isso. Conta aí, Eu conta quero. aí. Eu tava lá, cheguei pra uma prova que eu não me preparei, né? Obviamente. Cheguei lá com meu celularzinho, botei ele no meio das pernas e eu sentava lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Aí a professora, a primeira coisa, mudou todo mundo de lugar, né? É aquela que tira os bolinhos, não Já deixa tava ninguém ligada perto já. de ninguém.
Beleza, eu tava tranquila, porque eu tava com o meu celular. Eu não ia colar de ninguém, eu ia colar da fonte, que é pior ainda, né? Porque quando você cola de um amigo ainda, você corre o risco ali. Mas tava lá, beleza. Ela mudou de celular, de lugar, e eu fiquei, tipo, entre as primeiras, mas tinha umas cabeças na frente da minha, assim, ainda. Ela não conseguia me ver muito bem. Teve uma hora que, simplesmente, todas as pessoas que estavam na minha frente abaixaram juntas. Tipo, pra escrever. E eu fiquei lá com a minha carona, com o meu celularzinho aqui. Olhando pra baixo. E eu não vi a professora chegando, ela chegou do meu lado, ela não fez nada. Ela pegou o celular... pegou meu celular, ela falou, levanta. Eu levantei com o celular no meio das pernas, ela falou, abre as pernas. Meu celular caiu no chão, ela catou minha prova, zerou e falou, pode sair. Aí, quando eu fui a primeira a sair da sala, todo mundo achou que eu tinha ido muito bem. E a professora, ela foi tão sacana, e assim, sacana não, Mas eu ninguém fui viu sacana. isso acontecer? Tava todo mundo fazendo a prova, viram. Oxi. Ela foi muito discreta. Eu sou fofoqueira. Ela chegou do lado e falou, tipo, levanta. O meu celular caiu, eu peguei. Ela tirou minha prova, zerou. E aí, quando... Foi de boa. Não, calma, não terminou. Aí, quando o primeiro, depois de mim, entregou de fato a prova, ela, gente, a Carol terminou a prova muito rápido. Vocês vão lá perguntar pra ela como que foi. Às vezes ela sabe falar pra vocês. E aí eu cheguei, tava lá fora esperando meus amigos saírem, todo mundo veio. Ai, o que você pôs? Não sei o quê. Eu falei, gente, eu não fiz nada. Tipo, ela me fez eu me humilhar, entendeu? Ela foi, tipo, classuda. Gostei da diva. Classuda. Achei, como é? Sagaz. Achei sagaz. Super. Se ela apaga a luz durante a prova, é só ficar seu celular iluminando. É isso, não colhem. Não colhem. Não, voltando, né? Eu acho que, assim, a história dos professores é muito importante. Eu conheci muitas pessoas que colavam praticamente todas as provas, assim, a pessoa que já escora o seu ensino. Tem gente que cola por fetiche, né, também. Tem o fetiche na cola. Falar, ai, foda-se, vou Desafiar, colar. Aquele pessoal que é escrito aqui, ó, a Bíblia no braço, essas eu nunca tive. A galera gasta o esforço, em vez de gastar o esforço estudando, gasta pensando como vai colar. Tem tá isso. Tem essa galera, sempre tem. Teve aquele vídeo da influenciadora que ela recebeu um valor, tipo, pífio, um valor que é risório, assim, de ver. Foi R$150 de uma marca para fazer um conteúdo que claramente custa mais do que R$150. E aí, dentre isso, ela acabou pegando uma das assessoras da marca ou alguém da agência falando mal, não só do vídeo em si, mas das coisas da casa dela, da estrutura de gravação né? que ela tinha. E assim, gente, vamos... É um pouco daquele episódio que a gente conversou, de que as pessoas não sabem mais se portar nos lugares onde elas estão. Assim, uma coisa é você virar e fazer um comentário com um amigo seu sobre qualquer que seja. Mas se você está num mercado de trabalho, se você está num ambiente de trabalho, se porte como tal. Não é legal o que a pessoa falou da criadora de conteúdo, muito menos num ambiente de trabalho que tava ali uma mensagem que parecia ser um Slack, né? Parecia ser um Teams da vida, alguma coisa assim. Então, assim, vamos aprender um pouco de como lidar com outras pessoas, né? De boas práticas mesmo. É uma questão tão simples. É uma coisa muito simples, é uma boa prática. Você não queria que ninguém falasse de alguma coisa assim com você. Então errado, não faça. Já tá errado de ter um ambiente onde você responde internamente num lugar onde o contratado tem acesso. Que lugar é esse, entendeu? Provavelmente não é o Teams, porque o Teams é interno. Eu acho que foi um erro. Às vezes a pessoa deveria ter mandado num chat interno e mandou num espaço mas é porque provavelmente esses ambientes estão unidos, né? Sim. Por isso que ela não percebeu a diferença da onde ela estava falando, né? Já tá errado aí. Tem isso também, as organizações do Brasil estão construídas à base de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. Tá errado, gente. Tá completamente errado. Quanto assessor de imprensa, os caras vivem à base de WhatsApp pessoal, inclusive. Sabe, tá completamente errado. Precisa ter processo nas coisas. Acho que tem isso também. Essas novas gerações, elas acham que é tudo muito burocrático, que a burocracia prejudica, que não é necessária, que não ajuda em momento algum, só dificulta. E aí faz tudo de qualquer jeito, tudo na base de grupo do WhatsApp, mandando áudio, entendeu? Quantas pessoas eu não conheço que vivem o dia inteiro mandando áudio no WhatsApp? É o dia inteiro mandando gente fazer coisa. E tem uma coisa dessas novas gerações também, que eles adoram delegar funções.
Eu nunca vi um ser humano para gostar de delegar função igual essa nova geração que tá vindo agora das faculdades. Eles adoram delegar funções. Se não tiver ninguém para delegar, eles vão delegar pro ChatGPT. Mas eles vão delegar para alguém, porque eles não fazem, eles são só um meio. Esse profissional não tem valor nenhum dentro de uma empresa. Absolutamente nenhum. Porque se for para delegar a função, é muito fácil achar quem delegue função. Difícil achar quem que tenha entendimento do que precisa ser feito e como precisa ser feito, ainda que você vá delegar, né? Sim, e eu acho que ninguém precisa ser especialista em tudo. Eu acho que, de fato, a gente precisa terceirizar algumas coisas quando a gente está num cargo mais de liderança. Não dá para dar conta de tudo, mas você precisa ter a mínima noção de cada processo para que você consiga avaliar aquilo. Precisa ter processo. Primeiro precisa ter, depois precisa ter uma breve noção de como eles são, para que você consiga avaliar. Como você vai avaliar uma coisa que você não sabe o que é? Tipo, aconteceu recente, né? Tem 800 casos que eu posso dar aqui, gente. Mas teve agora recente. A pessoa vem me mandar um conteúdo que é com embargo. Ela me passou o conteúdo inteiro antes de me perguntar se eu quero aceitar o embargo. Ela nem sabe como é que ela faz o trabalho dela. Aí eu falei assim, você não devia ter feito isso. Ah, mas então como que eu devia ter feito? Eu vou te ensinar. Faça-me o favor. Me manda o seu salário, então, que eu te ensino. Entendeu? Tipo, não faz o menor sentido. Se você não sabe realizar o seu próprio trabalho e tem coragem de me perguntar como é que você realiza o seu próprio trabalho, não faz sentido, cara. Eu tenho uma fofoca também. Esses dias, um cliente saiu da agência, e isso é normal, ia fazer o processo interno. Contratou ali 2 pessoas para fazer o que 20 faziam, né? E tudo bem, faz parte do mercado. Até que a gente chegou em uma das últimas reuniões e ele simplesmente falou assim pra gente: eu queria ver pra gente marcar uma sequência de reuniões pra vocês ensinarem tudo que vocês estavam fazendo pra que a nossa equipe consiga dar continuidade na execução. Mas falaram, não, né, cara? Não. Ué, gente, não vou ensinar nada, tá lá, você tem que fazer isso aí. A gente não é uma instituição de ensino, a gente é uma agência de publicidade. Exato, se você quer que eu continue fazendo da forma que eu faço, e se você gostava tanto da forma que eu faço que você quer que eu ensine, pra que você quebrou o seu contrato comigo? Um beijo e boa sorte, assim, tomara que você volte, mas assim, eu não vou ensinar o que eu aprendi em anos, sabe? Em uma reunião, em 5 reuniões, ou o que vale a minha estrutura como agência, a minha folha de pagamento, o número de funcionários que eu tenho, pra eu marcar uma reunião e te ensinar, não vou. E aí é isso, uma pessoa pra ter a cara de pau só de pedir isso... Já porque ela reflexo. não tem nem conhecimento do que ela deveria saber ou não, né? Do que ela pode pedir ou não. Porque acha que é muito simples. Que isso pode ser ensinado durante uma reunião. A gente chegou no grande problema da juniorização do mercado. É que a ignorância faz as pessoas serem cara de pau a ponto de parecer que você, que tem noção, é que tá errado. É doido. Exato. É doido. Né? Você que tem um pingo de noção de como as coisas deveriam funcionar, sai de maluco, porque é tanta gente júnior que não entende do trabalho que parece que o maluco é você. Que parece que não são elas que estão fazendo as coisas erradas. E de novo, né? Voltando lá para aquele efeito lá que eu já esqueci o nome de novo, que eu falei. Dani Bananinha. Kruger. Dani Fred Kruger, mano. Vamos pro efeito Fred Kruger, que é: quanto menos conhecimento você tem... Vamos pôr o efeito Fred Kruger. É que quanto menos conhecimento você tem, mais parece que você sabe do que está sendo feito. A gente fechou lá uma parceria recentemente com uma pessoa completamente estúpida, que a pessoa não sabia a menor ideia do que ela estava fazendo. Ela escreveu um texto inteiro completamente horrível, pavoroso. E não queria dava que você pra ler. publicasse? E queria que eu publicasse. Ai, gente, é cansativo, né? Então, só para fechar, o que eu acho, né? Essa juniorização do trabalho é ruim para todo mundo, até para quem acha que está se dando bem, porque no final das contas não se sustenta. Ainda mais hoje, que não tem aonde perder dinheiro, não adianta, gente, não se sustenta, a empresa vai falir, alguma coisa vai acontecer lá na frente, vocês não tenham dúvida, porque uma coisa, pelo menos, o capitalismo é justo. Quem não consegue fazer dinheiro não vai durar muito tempo, e quem não tem performance não faz dinheiro. Eu acho que a juniorização do mercado tem uma parcela de culpa de muitos aí dentro. Instituições, porque ficam engessadas nesse modelo e não gostam de fato de... Não gostam, não. Não querem e não se dispõem a ensinar o que precisa de fato, o que vai aprender, o que vai ser lidado na prática. As pessoas que são acomodadas e estão acomodadas nesse estilo de capacitação de trabalho. As empresas que não têm profissionais dedicados e não têm processos claros sobre
capacitação e aprendizado. E aí a gente cai nessa mesmice que a gente tá. Perfeito. Se eu falar mais alguma coisa, estraga. Eu acho que é isso. Não tem muito do que fazer, até para não ficar aqui num cargo como se eu fosse o senhor sabedoria que sabe de tudo que tá falando, porque eu também não sei, sabe? Mas esse é o problema também da juniorização do mercado. Quem sabe não se sente pertencente àquilo, sabe? Sempre se julga e se auto-sabota. Quem sabe tem noção da própria ignorância. Enquanto tem um monte de babaca que se acha, tipo, o pica das galáxias e fala isso com autoridade. Então, você sabe sim do que você tá falando. É isso, eu sei, galera. Eu sei. Então, assim, é um pouco disso de ter uma coisa que falta muito, que é tentar deixar o ego um pouco de lado a partir do momento em que você se coloca em qualquer posição que seja. Então, assim, se eu sou publicitário, eu preciso deixar o meu ego de lado para que eu possa entender o que mais eu tenho para aprender. Porque uma coisa é certa, não importa quem você seja, você nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo. Então, por mais que você ache que você sabe mais do que qualquer pessoa na face da Terra, ainda assim você não sabe tudo. Então, assim, eu acho que cabe muito a ideia de você abaixar um pouco a sua guarda e deixar e se pôr à disposição para aprender mais o tempo inteiro, porque o tempo inteiro você vai ter coisa para aprender, sabe? Quando você abaixa essa guarda, isso faz com que você se torne uma pessoa menos ignorante no sentido de conhecimento e até mesmo mais fácil de lidar, sabe? Você é uma pessoa que se estressa menos até. Tipo assim, numa concepção. Porque, cara, é impressionante. Você pode ver as pessoas que estão o tempo inteiro tentando delegar, que nem o Matheus falou, tipo, essas pessoas que chegam querendo fazer, são pessoas que elas se colocam num lugar de soberba. Assim, superioridade. Outros, um lugar de, chega a intimidar. Mas quem é você mesmo? Uhum. O que você faz mesmo? Mas você sabe de tal coisa. Sabe aqui, uma né? outra característica dessa pessoa? É criar uma intimidade que não existe. Isso eu odeio. Ai, Má. Ai, Cá. Ai, Vi. Ai, não sei o quê. A pessoa ignorante, ela adora te chamar pelo menor diminutivo que ela pode fazer do seu nome. Tem uma relação proporcional entre o tamanho da ignorância da pessoa e a vontade e a sagacidade que ela tem pra chegar e fingir que é íntima de você. É porque ela desenrola assim. Impressionante. Ela desenrola, é amiga, é flor, é querida, vamos... Nossa, chegou me chamando de Má, sem ter um pingo de intimidade comigo, eu já fico fudido da vida já. Nossa senhora. Eu quero lembrar vocês que a gente tem a possibilidade de receber comentários de vocês nas redes sociais, né? No Spotify e no YouTube, vocês podem deixar lá comentários pra gente. A gente recebeu bastante coisa aqui nos últimos tempos, né? A Carol mandou aqui pra gente no nosso grupinho, que a gente tem aqui, ó, a K me mandou aqui o seguinte: Camila Scalise, muito bacana o conteúdo do podcast. Nós que trabalhamos com marketing temos que nos adaptar com essas mudanças e quanto antes a gente puder se adaptar é ainda mais importante para os nossos clientes. Ela comentou isso no episódio do Vivendo no Off, o GKPBcast número 106. Aqui, como a pandemia mudou os hábitos de consumo, o Du Moraes mandou pra gente baita conteúdo. Muito obrigado, querido. A gente tem no Instagram a Best da Carol, né? Que é a quase mineira. A Esté. 11 pets. Ela colocou aqui, melhorando o meu dia em 100% só de saber que tem episódio novo. Vou assistir já. Vocês são incríveis demais. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, querida. Obrigada, Esté. Você sempre é um amor com Mandar um abraço aí pro Gabriel Moreno, que comentou lá no nosso episódio com o Cauê que a parceria que ele tá pra lançar ia ser com o Corinthians. E acertou. Caramba, o cara sabe, né? É, meu filho. E deu certo mesmo. Entendida do negócio. Eles lançaram lá, né? Dessa hora já deve ter saído até nos 4 ventos. Já saiu. Eles lançaram limpador de tênis, essas coisas com o Corinthians. Com o Corinthians. Sim. Da Kings. O André Aleph mandou aqui, ó, há alguns anos fiz uma limpeza no meu Insta, deixei de seguir influenciadores que seu único propósito é criar hábitos de consumo, pessoas que possuem um padrão de vida muito fora da minha realidade e pessoas que só orbitam sem interagir. Minha saúde mental e financeira melhoraram. Muitos influencers têm seu conteúdo voltado para a criação de hábitos insustentáveis que, quando atingidos, mudam para uma nova modinha. Ele comentou lá também no Vivendo no Off.
O André sempre participando. Esse episódio também. vai ter que fazer um 2 dele. André. Eu queria ter participado desse. Vamos. Vamos Tem muita coisa pra falar sempre. Tem. Quando a sociedade já tiver toda fodida, a gente faz um sobrevivendo no off. E aí, gente, se você quiser deixar aí um comentário pra gente, como algum desses comentários aqui que a gente deixou, manda aí pra gente, a gente vai deixar uma pergunta pra vocês. Você acredita que a faculdade EAD dificulta ou facilita o aprendizado? Conta aqui pra gente qual que é a sua opinião. Perfeito. E a gente quer saber sempre a sua opinião, é muito importante pra gente. Então, deixa lá a sua avaliação. Se você estiver no YouTube, deixa aquele likezinho, que você já sabe, já tá acostumado. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, porque ajuda muito o nosso conteúdo a atingir mais pessoas e a desjuniorizar esse mercado. Pessoal, lembrando também que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? Do GKPBcast, é GKPBcast no Instagram e no Twitter. Já lá no TikTok, além de corte, você vai ver também todos os destaques de marketing da semana. Então, é gkpb.oficial. A gente tá lá sob os braços do nosso pai GKPB. E aí tem muito conteúdo legal pra você acompanhar. Se você quiser conhecer um pouco mais do Mar, que tá aqui na minha frente, é Matheus Ferreira, pra você pra você se conectar. Vá a merda. Se você quiser me chamar de Mar, vá a merda. Se você assistiu esse episódio, vai lá e fala um beijo, Mar. Você entra lá no LinkedIn, pesquisa por Matheus Ferreira e se conecta lá com o Mar e Geek Publicitário no Instagram pra você seguir, tá bom? Aqui ao meu lado temos a K, que é Caroline Ferradosa no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. E bonecarol@hotmail.com No MSN. E eu sou o Vi, tá? Nossa, é muito engraçado. Eu acho muito engraçado quem já se apresenta com o nome do apelido. Eu amo o vídeo da Bruna Marquezine, vocês já viram? Que ela fala aqui em São Paulo, parece uma tabela periódica, porque todo mundo é Macavi. Sim. É muito bom. Ela fala, A gente... gata é bonita e inteligente, né? Querida, ela tem isso. conteúdo. Aí você toma. Eu sou o Victor, tá? Victor Alexandro lá no LinkedIn pra você se conectar e @Victor Alexandro no Instagram. Não esquece de seguir também, aproveita que você vai estar lá pelo Instagram e segue gkpb.oficial pra ficar por dentro de várias novidades do universo do marketing e da comunicação. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente.